Olá, senhores pais responsáveis. Eu quis ter essa conversa, né? Bater esse papo com vocês, porque assim, os professores, eu entendo que vocês estão num momento muito delicado, né? De estar pegando essa responsabilidade de trabalhar com as crianças em casa, que é uma coisa que vocês não estavam preparados para fazer. Então a gente entende esse momento. Tem gente que tem mais de uma criança, alguns que estão trabalhando e tem que adequar a rotina da casa com tudo isso e requer tempo também, né? Então nós sabemos que não está fácil. Então, na verdade, esse papo é mais para deixá-los tranquilo. A gente sabe que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem dentro das possibilidades, né? Então, eu gostaria só de deixar algumas observações que eu acho que pode ajudar vocês. Recebi algumas mensagens referente à avaliação processual que eles acabaram de fazer. Percebi que alguns pais estão bastante preocupados, né? Algumas crianças já dão conta e fizeram de forma tranquila, mas outros, né? Minha criança não escreve, eu posso soletrar, eu posso ajudar, que é uma dúvida normal para vocês, a gente entende. Então é assim, é uma avaliação, me perguntaram até de nota. Essa avaliação não é uma prova que vai ser corrigida e ter uma nota. É uma prova que a gente usa, os professores usam, como ferramenta de avaliação do que o aluno já sabe fazer. Então, não vai ser corrigida e não vai ter uma nota. A gente não tem como dar uma nota de devolutiva para vocês, tá? E quando a gente retornar, nós vamos usar essa ferramenta que a gente chama assim, né, de estudo, para ver onde a criança está, de onde a gente vai partir o nosso trabalho, dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Então, o que é importante aí? Numa avaliação, a criança, os pais não devem, né? O adulto que ajuda não pode soletrar. A gente precisa saber exatamente o que a criança consegue fazer sozinha. Se você soletra, você está facilitando esse processo que não é a intenção. Deixa a criança pensar a letra que ela vai usar, o som que ela está ouvindo e que ela precisa, né, escrever aquele som, que letra, que ela precisa usar quais letras para fazer aquele som. Então esse é um processo dela. Então não soletrar, não escrever para a criança copiar, que não é o intuito de uma avaliação. Ela tem que registrar exatamente o que ela sabe, porque senão fica um resultado mascarado. Eu vi algumas provinhas que eu fiquei contente, falei, nossa, a criança acho que avançou mesmo. E outras que eu fiquei na dúvida, porque eu sei como eles chegaram na escola, né, e como eles estavam em março. E aí eu vi uma prova que passou um resultado, poxa, será que a criança avançou tanto assim? Será que teve uma ajuda além do que deveria, uma orientação, né, além do que poderia ter sido feito? Porque aí dá um resultado que não é real, né? Então, realmente, algumas eu fiquei contente de ver e outras eu fiquei um pouco preocupada. Não é um problema, vocês fizeram o melhor que vocês puderam, né? Só um alerta que a prova realmente tem que ser feita como a criança dá conta, do jeitinho dela, tá? Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, que também imagino que esteja difícil, é a questão da rotina. Então, a aula das crianças começa às 7h30 no Centro de Mídias. Eles assistem a videoaula, devem assistir, e depois a gente posta algumas atividades também, às vezes com vídeo. Então, é interessante que tudo que a gente poste, que a criança faça. Se não exatamente nesse momento, mas no decorrer do dia. É importante estabelecer uma rotina para a criança de estudos, não é porque está em casa que não vai ter aquele momento. A criança, ela não tem essa percepção ainda, esse discernimento de, agora eu preciso estudar. Tem criança até que gosta e quer fazer, né? Eles já eram assim em março, quando tudo começou. Mas essa organização e essa rotina de estudos tem que ser definida pelo adulto.
Agora nós vamos fazer isso. Ah, mas eu tô com sono. Depois você vai descansar um pouquinho, depois você dorme. Ah, mas eu quero brincar. Agora o nosso momento é de estudos, depois você vai brincar. Então estabeleça um momento, uma situação tranquilo, né? Um momento tranquilo para a criança estudar, que não seja tumultuado, para não dificultar esse processo. E coloca sentadinho mesmo, né? Arruma a mesa, os materiais, para ela entender que ela precisa realizar aquela atividade. Não é fácil, a gente sabe. Tem mais de uma criança em casa, a questão do computador, do celular que não dá conta. Então, tudo isso a gente entende, tá? Só que tenta encontrar uma forma de fazer isso tranquilamente com a sua criança e numa frequência também. Então, hoje a gente vai fazer, amanhã eu não faço, aí eu faço no outro dia. Então, a criança se perde um pouco com isso. É bom estabelecer todos os dias. Então, assistiu às videoaulas, precisa realizar as atividades. Se não deu conta de todos, tudo bem, faz um outro dia, não tem problema. Mas não assim, hoje não vamos fazer, não precisa fazer hoje, amanhã a gente corre atrás e faz tudo. Não, então estabelece essa organização com a criança, sempre conversando e explicando. A gente precisa fazer isso, não é porque não está na escola que não precisa fazer, tá bom? E uma outra coisa que a gente percebe, eu tenho percebido pelas mensagens que eu tenho recebido, né, de como ajudar essa criança. A criança que já está lendo, escrevendo com mais facilidade, ok, ela dá conta de fazer. Então, ela precisa só de uma orientação do adulto e já consegue fazer de uma forma tranquila. E outras crianças que é perfeitamente normal, estão no processo inicial da alfabetização, ainda não conseguem resolver sozinho, escrever, ler, contar, calcular, né, resolver situações, problemas. O que eu gostaria de deixar de orientação para vocês? Não, de forma nenhuma, o adulto tem que facilitar a resposta para a criança. Então, sentou lá para resolver uma atividade, seja qualquer que seja, se você soletrar, ela não precisa pensar para escrever, porque você já está fazendo por ela, você já deu a resposta. Se você escrever para ela copiar, da mesma forma. Como é que é o processo de aprendizagem na criança? Primeiramente, ela tem que dominar o alfabeto. Se a sua criança não domina todas as letras do alfabeto, parte daí. O alfabeto é um estudo diário, assim como o quadro de números. Então, você pode trabalhar esse material, deixa o alfabeto disponível, o alfabeto do livro, o alfabeto do caderno, letras móveis que tem aí no material que foi oferecido, letrinhas de plástico, de borracha, qualquer tipo. Então, primeira coisa, a partir do alfabeto, ela precisa conhecer todas as letras para facilitar o processo de leitura e escrita. Então, trabalha diariamente, lê do A até o Z, depois do Z volta lendo até o A, alternando essa leitura, lendo letras, né, aleatórias, para que ela saiba qual é aquela letra. Então, vai fazendo esse trabalho inicial. Ajuda nesse momento e vai ajudar depois também. Esse é o ponto de partida, tá? E aí, ela conhecendo as letras, ela vai conseguir, porque as vogais, ela domina um pouquinho antes, é mais fácil, né? A sonoridade e tudo. Então, parte desse processo de estudar o alfabeto para facilitar a junção e formação de sílabas depois, tá? Nossa, mas vem música, vem texto para copiar e escrever. É importante ressaltar que a criança aprende a ler lendo, aprende a escrever escrevendo. Ela precisa fazer determinadas atividades, porque é só aí que ela vai perceber a organização da escrita, a leitura, estratégias de cálculo, de contagem. Ela vai desenvolver o processo dela para isso. Então, não é porque a criança não está dominando leitura e escrita ainda, mas vai fazer um texto, vai escrever uma lista, né? A princípio, a criança tem como referência a leitura que o adulto faz. Pega um livro, uma revista e lê fluentemente. Pega um papel e escreve de forma fluente também,
né? Então a referência que ela tem é essa. Puxa, mas eu não sei fazer o que esse adulto está fazendo para ler, e então eu não sei ler. A criança já tem conhecimentos sobre leitura e escrita, e a gente precisa aproveitar o que ela já sabe. Então, não é só terminar a atividade que foi proposta de uma forma correta, porque a professora vai ver. Não, é todo o percurso dessa atividade que é importante. Ela pode terminar corretamente, ok, melhor ainda se terminou tudo direitinho. Mas o percurso, como ela pensou para fazer, o desafio que foi aquilo para ela, é tão importante ou mais do que o resultado final, né? Olha aqui, ó, você precisa escrever banana. Lembra que outro dia você escreveu bala? Que letrinha você usou para escrever o ba da bala? Então, deixa disponível o alfabeto para ela procurar. Se o adulto mostrar, você queima essa etapa dela pensar. Deixa um quadro de números para ela procurar qual é o número, mesmo que demore um pouquinho. Então, esse é o percurso necessário, é o processo, é durante, que é importante, tá? Como é que se faz o conhecimento? A criança já tem conhecimentos, a gente não pode pensar que ela não sabe ler e não sabe escrever e não sabe nada, ela já sabe alguma coisa, né? Então, a gente tem que aproveitar o que ela já sabe, mesmo que não seja evidente, ela sabe alguma coisa. Então, nós vamos possibilitar que ela vá fazendo essa junção de saberes para ela construir essa leitura e escrita. Ah, mas o ba da bala que eu usei outro dia é o mesmo ba da banana. E como é que a gente forma o ba? Né? Vamos pensar? Aí deixa ela procurar, ela montar essa sílaba, ela ouvindo o som e percebendo qual letra ela precisa. E assim vai acontecendo, com todas as palavras, em leitura, né? Musiquinhas, parlendas, passando o dedo e percebendo, olha essa letra, mas formou o quê? Então, faz parte do processo, não precisa ficar ansioso, né? Querer resolver por ela, para terminar uma atividade de uma forma mais rápida até e terminar direitinho. Então, o processo, o percurso que ela está fazendo é importante. Deixa ela pensar por si, ela criar estratégia para chegar numa resposta, no resultado e fazer. Tudo bem? Então, essa conversa é mais para eu tranquilizar, né, esse adulto que está orientando a criança. É importante que ela participe diariamente das videoaulas e realize as atividades, sempre dentro das possibilidades de vocês, a gente considera. Pode acreditar que não está sendo fácil para a gente também, professor, porque é novo, né? Nós não estávamos preparados para as aulas virtuais, então é uma coisa muito caseira, nós perdemos o contato com as crianças, então essa conversa tem o intuito também da gente se aproximar, nós vamos usar outros meios também para a gente se aproximar, tanto dos pais quanto das crianças, para tirar um pouco dessa ansiedade de vocês na condução das lições em casa, quanto para vocês se sentirem mais tranquilos também. Não, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Estou ajudando demais? Estou ajudando de menos? Né? Então, fiquem tranquilos, a gente sabe que vocês estão fazendo o possível e confiem e sejam compreensivos de que eu estou fazendo o possível também, da melhor forma que eu posso, porque a gente também não sabia de tudo isso, né? Então, nós vamos estreitar um pouquinho o nosso meio de comunicação por outros meios, né? Que a gente está desenvolvendo ainda formas da gente conversar, não só por WhatsApp, e por outros meios também, do aplicativo, por exemplo, né? Mas é importante que eu saiba que vocês estão participando, que vocês estão fazendo. Tem pais que eu ainda não recebi nada, né? Eu sei que está no grupo, mas não se manifesta, que eu gostaria de receber um pouquinho mais de retorno, se for possível, né? Sempre compreendendo da dificuldade de vocês. Então, eu deixo aqui esse recadinho, deixo o meu carinho, meu abraço, compartilho das dificuldades de vocês, né? Dos dois lados está sendo difícil,
mas juntos e conversando com essa comunicação, eu acho que a gente torna as coisas mais fáceis, tá? Cuidem dos pequenos, se cuidem, fiquem bem, a gente vai continuar conversando, essa só foi uma primeira conversa, tá? E se precisarem, podem se manifestar de alguma forma, dentro da medida do possível, eu vou estar orientando. Um abraço, fiquem bem.